Oi, oi, tudo bem com você? Eu sou a professora Cleides Aragão e o meu sinal na comunidade surda é: seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje vamos falar sobre arqueologia e os vestígios dos primeiros humanos sul-americanos, sítios arqueológicos e museus locais, na nossa aula de história. Preparado? Então embarque comigo na minha, na sua, na nossa hora de aprender. Na aula de hoje vamos fazer uma viagem na história para descobrir sobre os primórdios da humanidade e conhecer as teorias de como surgiram os seres humanos. Na aula passada, vimos que o ser humano descende da linhagem Homo, que ao evoluir foi desenvolvendo cada vez mais sua habilidade de raciocínio e assim se adaptando ao meio onde vivia e superando as adversidades. Claro que esse processo evolutivo não se deu rapidamente. Vamos relembrar essas espécies de Homo? Primeiro, vamos conhecer o Homo habilis, homem habilidoso. Viveu de 1,5 a 2,4 milhões de anos atrás. Provavelmente disputava com outros animais menores a carne de animais de grande porte mortos e a consumia crua, pois não manuseava o fogo para cozinhá-la. Depois teremos o Homo erectus, homem ereto. Habitou a Terra por volta de 1,3 milhões de anos atrás. Possuía a cabeça e a coluna alinhadas, perfeitamente, como o ser humano atual. Vivendo organizado em pequenos grupos, fazia diferentes tipos de instrumentos mais avançados que o Homo habilis. Acredita-se que foi essa espécie que descobriu como manusear o fogo. Também temos o Homo sapiens neanderthalensis. Tem esse nome por seus fósseis terem sido encontrados pela primeira vez na região de Neander, na Alemanha. Ele viveu em nosso planeta em torno de 40 a 200 mil anos atrás e já tinha uma aparência física semelhante à nossa. Enterravam seus mortos e realizavam rituais com oferendas. Foi, inclusive, contemporâneo dos nossos ancestrais, o Homo sapiens sapiens. E o Homo sapiens sapiens, homem que sabe, é a espécie mais relacionada à humanidade atual. Surgiu em torno de 100 mil anos atrás e é atualmente a única espécie de hominídeo no mundo. De suas conquistas, a maior de todas foi desenvolver a comunicação, que se dava através de pinturas, esculturas e desenhos. Muito interessante, não é verdade? Você sabia que os seres humanos não tinham moradia fixa? Ou seja, eles eram nômades. Nômade? O que essa palavra significa? Essa palavra é utilizada para descrever pessoas que não possuem uma moradia fixa e estão constantemente migrando, ou seja, se deslocando de um local para o outro. Esse comportamento era adotado, pois os seres humanos viviam da caça, coleta de frutas e raízes. Quando as fontes de alimento começavam a se esgotar, os grupos se deslocavam para outro lugar em busca de alimentos. Uma das teorias mais conhecidas sobre a chegada do homem na América diz que os primeiros tipos de seres humanos saíram da África e começaram a se deslocar pelos continentes e a habitar essas porções de terra. Mas você deve estar se perguntando como isso aconteceu? Será que eles foram de avião? E você está certo ao se perguntar isso. Vem comigo e vamos observar os continentes de perto. Olho na tela. Como você está vendo, atualmente não há nenhuma ligação por terra entre o nosso continente, que é a América do Sul, e a África. Existe um oceano, está vendo? O continente africano só faz divisa com a Europa e a Ásia. E como você deve saber, o avião só foi inventado anos depois com a evolução do Homo sapiens. Então, como será que os seres humanos surgiram na África e se espalharam por todo o território até chegar aqui, nas Américas? A teoria arqueológica mais tradicional, criada pela visão dos norte-americanos, diz que cerca de 70 mil anos atrás, o clima do nosso planeta era mais frio e parte dos mares do norte e do sul congelou. Um desses lugares era o Estreito de Bering,
uma faixa de mar que ligava a Sibéria ao Alasca. Então, como os seres humanos naquela época eram nômades, eles começaram a se deslocar aos poucos e conseguiram passar da Ásia para a América do Norte, por esse estreito, por volta de 13 mil anos atrás. Vamos ver isso na nossa tela para ficar mais claro? Como eu acabei de dizer, o clima do nosso planeta era mais frio e parte dos mares do norte e do sul congelou, certo? Então, o homem saiu do continente africano e foi se espalhando pela Europa, Oceania e Ásia. E o Estreito de Bering era uma faixa de mar que ligava a Sibéria ao Alasca. Houve uma grande nevasca há milhões de anos atrás, que congelou essa faixa de mar entre os dois e facilitou a passagem da Ásia para a América do Norte. E de lá, o ser humano foi se espalhando e desceu para a América do Sul, que é o continente do qual nosso país faz parte. Mas afinal, como é possível que a gente tenha feito tantas descobertas sobre as espécies humanas e sua movimentação pelos continentes se tudo aconteceu há tantos anos atrás? Todas essas teorias são pautadas em estudos feitos por arqueólogos e paleontólogos. Vem comigo e vamos descobrir o que é arqueologia. O que é arqueologia? A arqueologia é a ciência que estuda vestígios materiais da presença humana, sejam estes vestígios antigos ou recentes, com o objetivo de compreender os mais diversos aspectos da humanidade. Pode-se dizer que o arqueólogo é o detetive que tem a obrigação de investigar os mais diversos tipos de vestígios materiais para compreender o contexto de atividades humanas em determinado tempo e espaço. Isso mesmo! O arqueólogo investiga os vestígios de civilizações e culturas passadas, com o objetivo principal de encontrar materiais para a reconstrução do passado, formando uma linha do tempo da vida na Terra. Essa ciência é primordial para os estudos de história e a antropologia. Agora que você já sabe o que é um arqueólogo, vamos descobrir o que é um paleontólogo? O que é paleontologia? É uma ciência que estuda os aspectos da vida na Terra em períodos geológicos passados, utilizando como principais objetos de análise os fósseis de animais e vegetais que habitaram essas épocas. Os paleontólogos estudam os fósseis e, assim, conseguem obter informações sobre eles e de como era a vida no planeta antigamente. Além disso, por meio de seus estudos, é possível obter informações sobre as características, comportamento, a alimentação e o ambiente onde habitava o organismo estudado. Você sabia que esses estudos também podem apontar a provável causa da morte do ser estudado? Mas o paleontólogo não estuda apenas fósseis. Eles também estudam os chamados iquinofósseis. Você já ouviu essa palavra em algum lugar? Ela é bem diferente, não é mesmo? Iquinofósseis são vestígios preservados que indicam atividades dos organismos vivos. Exemplos de iquinofósseis são pegadas, tocas e marcas deixadas por organismos que viveram na região estudada. Esses estudos também ajudam a traçar um perfil da vida no passado. Os paleontólogos atuam na pesquisa e diretamente nos sítios paleontológicos, participando de escavações com o objetivo de encontrar fósseis ou iquinofósseis que possam ser estudados. Agora que já sabemos o que fazem os arqueólogos e os paleontólogos, vamos entender mais sobre os sítios arqueológicos. Afinal, o que é um sítio arqueológico? O que é um sítio arqueológico? Sítio arqueológico é um local onde é possível encontrar evidências de atividades humanas, tais como pinturas rupestres, construções antigas, túmulos e artefatos que simbolizam e representam determinado momento histórico da região. Mas calma, não é qualquer lugar com vestígios que são registrados como sítios arqueológicos, mas sim aqueles que apresentam importância científica para a compreensão da história da humanidade. Existem mais de 20 mil sítios arqueológicos registrados em território brasileiro.
Vamos conhecer 5 sítios arqueológicos do Brasil? Parque Nacional da Serra da Capivara, Piauí. O Parque Nacional da Serra da Capivara é a área de maior concentração de sítios arqueológicos do continente americano, além de conter a maior quantidade de pinturas rupestres do mundo. Os artefatos encontrados no local apresentam vestígios de mais de 50 mil anos de idade. Vamos ver o próximo? Parque Nacional do Catimbau, Pernambuco. O Parque Nacional do Catimbau abriga 30 sítios arqueológicos, sendo o segundo maior parque arqueológico do Brasil. Contém diversas pinturas rupestres, com diferentes técnicas e estilos de pintura. Sítio Arqueológico Pedra Pintada, Roraima. Contém diversos itens da pré-história brasileira, como pinturas rupestres, pedaços de cerâmicas, ferramentas e outros artefatos. Abriga ainda diversas cavernas funerárias. Sítio Arqueológico São João Batista, Rio Grande do Sul. Guarda ruínas remanescentes da época das missões jesuítas, abrigando restos da estrutura de um cemitério, igreja e colégio, além de estradas e barragens históricas. Sítio Arqueológico do Lajedo, de Soledade, Rio Grande do Norte. Quase todos os trabalhos realizados nesse sítio arqueológico são destinados para o estudo de pinturas rupestres dos povos que viviam nesta região. Como vimos na aula de hoje, os arqueólogos estudam as sociedades e culturas humanas por meio de objetos encontrados do passado. Dessa forma, eles investigam e escavam sítios arqueológicos, observando vestígios e marcas deixadas no território, com o objetivo de entender como ele foi ocupado no passado. Assim, traçam hipóteses e teorias sobre o desenvolvimento das sociedades. E foi por meio de pesquisas feitas no Parque Nacional da Serra da Capivara que uma grande arqueóloga brasileira chamada Niede Guidon fez estudos que contestam a teoria tradicional da chegada do homem na América. Aquela que vimos ainda há pouco, que diz que o homem veio pelo Estreito de Bering, por volta de 13 mil anos atrás. Niede Guidon afirma ter encontrado restos de uma fogueira bem mais antiga, de aproximadamente 48 mil anos. Além disso, também foi descoberta uma pintura com a idade mínima de 35 mil anos. Segundo a pesquisadora, o Homo sapiens teria chegado à América vindo da África por via oceânica, atravessando o Atlântico. Ela afirma que houve uma grande seca na África e o homem teria se lançado ao mar em busca de novas terras. Naquela época, o mar estava 140 metros abaixo do nível de hoje e a distância entre a África e a América era menor e contava com a existência de ilhas entre os continentes. Tudo isso fez com que esses homens, de ilha em ilha, fossem se espalhando pelo globo terrestre e acabaram chegando até aqui, no nosso continente, muito antes do que se imagina. Porém, parte da comunidade científica ainda se opõe a essa teoria e prefere se pautar na teoria arqueológica mais tradicional, dominada pela visão dos norte-americanos, que diz que o homem veio para a América pelo Estreito de Bering. O trabalho desenvolvido pelos arqueólogos, paleontólogos e historiadores é muito importante para a humanidade e deve ser respeitado por todos, pois é através dele que todos nós podemos conhecer mais sobre nossos ancestrais. Agora, antes de finalizar nossa aula, vamos praticar tudo o que aprendemos na hora da atividade? Atividade 1. No passado, os seres humanos não tinham uma moradia fixa, tendo em vista que viviam da caça, coleta de frutas e raízes. Quando as fontes de alimento começavam a se esgotar, os grupos se deslocavam para outro lugar em busca de alimentos. Qual o termo utilizado para denominar esse tipo de comportamento? Vou deixar você pensar um pouco e já eu volto para saber o que você respondeu.
aí, você conseguiu responder a nossa pergunta? Vamos ler novamente? No passado, os seres humanos não tinham uma moradia fixa, tendo em vista que viviam da caça, coleta de frutas e raízes. Quando as fontes de alimento começavam a se esgotar, os grupos se deslocavam para outro lugar em busca de alimentos. Qual o termo utilizado para denominar esse tipo de comportamento? E aí, você sabe? O termo utilizado para denominar esse tipo de comportamento é nômade. Isso mesmo, na aula de hoje, vimos que nômade é uma palavra utilizada para descrever pessoas que não possuem uma residência fixa e estão constantemente migrando, ou seja, se deslocando de um lugar para o outro. Vamos ver a atividade 2? Com base na teoria arqueológica mais tradicional, dominada pela visão dos norte-americanos, o surgimento da humanidade nas Américas seria explicado por qual das duas imagens abaixo? Marque um X na opção correta. Observe a imagem A e B e responda. Daqui a pouco eu volto para ver se você acertou, tudo bem? E aí, será que você acertou? Vamos ler a nossa alternativa novamente? Com base na teoria arqueológica mais tradicional, dominada pela visão dos norte-americanos, o surgimento da humanidade nas Américas seria explicado por qual das duas imagens abaixo? Marque um X na opção correta. Na alternativa A, nós temos travessia pelo Estreito de Bering. Na alternativa B, nós temos travessia pelo Estreito de Tordesilhas. E aí? Qual das duas alternativas você marcou como correta? Isso mesmo, é a alternativa A. Vamos agora para a atividade 3. Atividade 3. Leia as alternativas abaixo e marque aquela que descreve corretamente o que é arqueologia. Vamos ver as alternativas. A alternativa A. A arqueologia é um local onde é possível encontrar evidências de atividades humanas, tais como pinturas, construções antigas. A alternativa B. A arqueologia é a ciência que estuda vestígios materiais da presença humana, sejam estes vestígios antigos ou recentes, com o objetivo de compreender os mais diversos aspectos da humanidade. A alternativa C. A arqueologia é qualquer lugar com vestígios que apresentam importância científica para a compreensão da história da humanidade. Eu vou deixar você pensando e já eu volto para ver se você acertou. E aí, você conseguiu responder a atividade 3? Vamos lê-la novamente e verificar qual é a alternativa correta?
Atividade 3. Leia as alternativas abaixo e marque aquela que descreve corretamente o que é arqueologia. Alternativa A. A arqueologia é um local onde é possível encontrar evidências de atividades humanas, tais como pinturas e construções antigas. Esta alternativa está correta ou não? O que você acha? Esta alternativa está errada, pois vimos na aula de hoje que os locais onde é possível encontrar evidências de atividades humanas são os sítios arqueológicos. Vamos ver a alternativa B. A arqueologia é a ciência que estuda vestígios materiais da presença humana, sejam estes vestígios antigos ou recentes, com o objetivo de compreender os mais diversos aspectos da humanidade. E aí, será que essa é a alternativa correta? Isso mesmo, essa alternativa está correta. Hoje aprendemos que o arqueólogo investiga os mais diversos tipos de vestígios materiais para compreender o contexto das atividades humanas em um determinado tempo e espaço. Vamos ver a alternativa C. A alternativa C diz assim: a arqueologia é qualquer lugar com vestígios que apresentam importância científica para a compreensão da história da humanidade. Esta alternativa está errada, pois vimos na aula de hoje que os vestígios que apresentam importância científica para a compreensão da história da humanidade são os sítios arqueológicos. Arrasou! Parabéns! Infelizmente, a nossa aula está quase chegando ao fim, mas antes de finalizar, vamos relembrar o que aprendemos na aula de hoje? Presta muita atenção que chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, relembramos que o ser humano descende da linhagem Homo, que, ao evoluir, foi desenvolvendo cada vez mais sua habilidade de raciocínio e, assim, se adaptando ao meio onde vivia e superando as adversidades. Temos que os seres humanos viviam da caça, coleta de frutas e raízes, e quando as fontes de alimento começavam a se esgotar, os grupos se deslocavam para outro lugar em busca de alimentos. Esse comportamento é denominado de nômade, ou seja, pessoas que não possuem uma residência fixa e estão constantemente migrando, se deslocando de um local para o outro. E conhecemos duas teorias sobre a chegada do homem no continente americano. A teoria arqueológica mais tradicional diz que há cerca de 70 mil anos atrás, o clima do nosso planeta era mais frio e parte dos mares do norte e do sul congelou. Um desses lugares era o Estreito de Bering, uma faixa de mar que ligava a Sibéria ao Alasca. Então, como os seres humanos naquela época eram nômades, eles começaram a se deslocar aos poucos e conseguiram passar da Ásia para a América do Norte por esse estreito por volta de 13 mil anos atrás. A outra teoria que ainda está sendo comprovada é da arqueóloga brasileira Niede Guidon, que diz que o Homo sapiens teria chegado à América vindo da África por via oceânica, atravessando o Atlântico. Ela afirma que houve uma grande seca na África e os homens teriam se lançado ao mar em busca de novas terras, o que fez com que eles tenham se espalhado pelo globo terrestre e acabaram chegando até aqui, no nosso continente, muito antes do que se imagina. E todos esses conhecimentos só são possíveis por meio dos estudos realizados pelos arqueólogos e paleontólogos, que investigam por meio de escavações e da observação de vestígios das marcas deixadas pelas civilizações antigas. Desse modo, vão traçando hipóteses e teorias sobre o desenvolvimento da sociedade e contribuindo com a ciência. E aí, gostou da nossa aula de hoje? Eu espero que sim. Aguardo você aqui para a nossa próxima aula de História do Aprender Além da Escola. Tchau, tchau!